Vamos para a resolução da questão 19. Ela diz assim: considere as funções f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 e g de x igual a menos f de x. Determine a área do quadrilátero ABCD, sabendo que a e c são zeros da função f. B é o ponto mínimo de f e d é o ponto máximo de g. Então, como vai se dar a resolução dessa questão? Ele te dá o f de x, que é x ao quadrado, menos 5x mais 6. Ele te dá o g de x, que é o inverso da função f. Então, g de x seria menos x ao quadrado, mais 5x menos 6. E ele disse que alguns pontos vão formar o quadrilátero. Quadrilátero aqui, ó. Fingir que esse seja o quadrilátero. Eu não sei necessariamente se vai ser um retângulo, se vai ser um quadrado, se vai ser um losango, então vou colocar aleatoriamente aqui, ó. A, B, C, D. Ele disse que o ponto A, ó, sabendo que A e C são zeros da função, A e C vão ser os zeros dessa função f de x aqui. Ok? Então, o ponto A e o ponto C, no plano cartesiano eu vou encontrar resolvendo os zeros da função. O ponto B, ele diz que é o ponto mínimo, as coordenadas do ponto mínimo da função f, enquanto o ponto D é o ponto de máximo, confirmar se é isso mesmo, é o ponto máximo da função g, ok? Então, para encontrar a área desse quadrilátero é o que ele pede, ok? Para encontrar a área desse quadrilátero, eu preciso encontrar as dimensões dele. E as dimensões vão ser definidas justamente a partir dos pontos. Ok? O ponto A e o ponto C são definidos pelos zeros. O ponto B é definido pelo mínimo. E o ponto D é definido pelo máximo da função g. Ok? Vamos encontrar cada um desses pontos? Vamos lá. Primeiro, ele pede o ponto A e o ponto C. Eles são os zeros dessa função aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? Os zeros da função são os valores que eu vou substituir no valor de x e vai tornar essa equação aqui, ó, coerente. Ok? Ela vai igualar essa função a zero. Você poderia resolver com fórmula de Bhaskara ou através da soma e produto. Como vai consistir a soma e produto? Para ser um pouquinho mais prático. O valor do coeficiente, você tem o coeficiente A, você tem o coeficiente B e você tem o coeficiente C. O valor do B vai ser invertido, de menos 5 passa para 5. O valor do C permanece como 6. Teremos que pensar em dois números que somados dão 5 e esses mesmos dois números multiplicados dão 6. A soma dá 5, o produto dá 6. Então pensar em dois números que quando eu somar esses dois números vai dar 5. E quando eu multiplicar esses dois números vai dar 6. Os valores são 2 e 3, que 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, o ponto A é formado por 2 e 0. E o ponto B não, ele fala que é o ponto C, perdão, tá aqui, ó. O ponto C, vai ficar um rabisco aqui, mas está bonitinho. Quer dizer, tá bonito não, mas amém. O ponto C é formado por 3 e 0. Show de bola? O outro ponto que ele pede, o ponto que ele dá é o ponto B, que ele diz que é formado pelo mínimo de f. Vamos copiar a função f novamente. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vocês vão observar que o coeficiente A ele é positivo. Então, o gráfico teria uma concavidade voltada para cima. Ok? E aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é chamado de mínimo porque, tá vendo? Não tem valor máximo para ele. Eu não consigo encontrar o valor máximo para ele. Tende ao infinito. Mas o mínimo dele eu consigo encontrar. Ok? Então vai ser praticamente o contrário, digamos assim. Se o A for positivo, ele tem ponto de mínimo. Se o A fosse negativo, ele teria ponto de máximo. E esse ponto aqui são justamente o que nós vamos chamar de coordenadas do vértice, encontrado através dessas fórmulas aqui, ó, xv e yv.
O x vértice é menos b dividido por 2 vezes a. E o y vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Ah, Vitorino, mas eu nunca vi a fórmula de delta. Aqui, ó, delta, discriminante, menos b ao quadrado vezes 4 vezes a vezes c. Quem é o meu a? Meu a é 1, o meu b é o menos 5 e o meu c é 6. O meu a é quem está acompanhando o x ao quadrado, ok? O elemento quadrático. O b é quem está acompanhando o x aqui e o c vai ser quem tiver sem coeficiente. Vamos calcular delta primeiro? Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser B ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 25 menos 24. Delta deu 1. Vamos lá. X vértice. A fórmula é menos B dividido por 2 vezes A. Menos o B. Aqui a fórmula pede menos. O B já está com menos aqui, ó. Tá vendo? Então, menos com menos, mais. 5 dividido por 2 vezes, o A vale 1 daqui. 5 dividido por 2, 2,5. Vamos calcular o y vértice, que é menos delta dividido por 4 vezes A. Menos o delta, 1 por 4 vezes A, que também vale 1. Menos 1 dividido por 4 dá menos 0,25. Ok? Então, encontramos o terceiro ponto. Falta só o quarto ponto, que é o ponto de D. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse espaço aqui. O ponto de D, ele vai pedir o máximo. É o máximo da função g. E a função g, lembrando que ela era o inverso da função b. Então, seria menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Então, fazendo todo o procedimento, a mesma coisa que você vai fazer aqui, você vai encontrar que o x vértice dela vai dar 2,5 e o y vértice vai dar 0,25, ok? Então, você tem o ponto A formado por 2 e 0, o ponto B formado por 3 e 0. Eu sempre confundo ponto C, não é ponto C. Ponto B é ponto C. O ponto B formado por 2,5, 2,5 e menos 0,25. O ponto D formado por 2,5 e 0,25, ok? Vamos para o plano cartesiano. Eu vou colocar as medidas aqui de maneira meio que representativa, tá? Para o gráfico poder ficar um pouquinho mais bonitinho. Tipo aqui assim, vamos colocar o 2 aqui e o 3 aqui. Não vou seguir um espaço certinho, não. Vou colocar aqui, fazer devagar. O A, 2 e 0. Ok? Então, eu tenho o ponto A aqui. O ponto B. B, olha lá, de novo, gente. Ponto C. Ponto C, 3 e 0. Está aqui, segundo ponto. O terceiro ponto é 2,5. Está vendo aqui que esse pá aqui, ó, o primeiro ponto é formado por x e o segundo ponto é formado por y. Esse pá ordenado aí, ó. O ponto B é 2,5 e menos 0,25. Vou colocar aqui, ó. Menos 0,25. Ok? Liguei aqui e formou o ponto. E o ponto D, vou botar aqui, ó. O ponto D é formado por 2,5, esse mesmo 2,5 aqui, e 0,25. 0,25. Ok? Vamos ligar os pontos agora? Formou um quadrilátero. A pergunta agora é, que quadrilátero é esse? O desenho não está bonitinho não, mas vai dar para vocês entenderem. É um losango, ok? E a área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então vamos lá. A diagonal maior, obviamente, é daqui, ó, até aqui. Desenho não coerente dá nisso agora. Daqui até aqui, ó. Teria 1 vezes a diagonal menor, daqui até aqui, que é de 0,25 até 0,25. 0,25 mais 0,25 dá meio, dividido por 2. 1 vezes meio, meio. Meio dividido por 2, 0,25. Ok? Ó, duas casas decimais. Então, 25 sobre 100.
Simplificando por 25, 1/4. A letra correta seria a letra A. A letra correta, a opção correta, 1/4, ok? Voltem à questão, assistam com calma. Se precisar, coloca na velocidade um pouquinho mais lenta. E depois, com o tempo, você vai ver que essa questão é até simples. Envolve bastante conhecimento, mas é simples, ok? Sucesso para vocês!